Deus é bom demais, amados. Então, por favor, senta só um pouco. Aleluia. Deus é bom demais, amados. E, amados, eu queria que você pudesse abrir a tua Bíblia junto comigo lá em Salmos, no capítulo 139. Salmos capítulo 139. E, amados, eu trouxe aqui na nova versão internacional, então não fiquem um pouco assustados se ela provavelmente parecer um pouco diferente da sua, mas não é, ela diz a mesma coisa. Então não fique preocupado, nem muito menos ansioso, porque a ansiedade é pecado. E você achar que eu estou lendo uma outra coisa que não está escrita na tua Bíblia, mas pelo contrário, amados, ali vai estar escrito justamente aquilo que a gente fala, aquilo que a gente está lendo, mas em palavras um pouco diferentes. E nós sabemos, amados, que a nossa vida, ela tem muitas coisas boas que Deus nos proporciona, não é verdade? Muitos momentos, amados, que vale a pena viver a vida. E é impressionante, amados, que tem coisas que nós vivemos como conquistas no trabalho, como o nosso casamento, como várias outras coisas, nós podemos viver e saber, amados, que vale a pena viver. Né? A nossa vida não é uma vida triste, amargurada, mas quando nós, amados, entendemos que a nossa vida não é feita apenas de momentos, mas de uma vida inteira na presença do Senhor, a qual nós devemos agradar a Ele, amados, o nosso conceito de vida deve mudar um pouco. Por causa de quê, amados? Porque eu e você, amados, quando nós começamos a entender que um dia nós vamos partir para estar diante de Deus, sempre me vem aquela mesma pergunta. É por isso que esse mês a gente está, todos os domingos à noite, a gente está compartilhando isso, para que eu e você a gente possa refletir um pouco. Será que a minha vida valeu a pena ser vivida? Será que a minha vida, amados, foi uma vida a qual agradou a Deus em cada momento do meu dia a dia, naquilo que eu fiz, naquilo que eu falei, a maneira a qual eu vivi? Então, amados, eu e você precisamos parar às vezes e refletir com relação a isso. Porque, amados, se a nossa vida é uma vida qualquer que não agrada a Deus, então é bom que a gente para, porque a gente ainda tem a oportunidade, porque Deus assim nos dá, de poder viver uma vida que agrade a Ele. Eu sei que essa pergunta, amados, será que a minha vida valeu a pena? Ela deve ser feita nos últimos minutos de vida, não é? Mas como eu não sei o meu dia de amanhã, nem daqui a 5 minutos o que é que vai acontecer comigo, então é melhor que eu pare já agora e comece a refletir. Será que a minha vida, a vida que eu estou vivendo hoje, tem valido a pena, tem agradado ao Senhor a maneira a qual eu tenho vivido? Porque, amados, são coisas sérias que nós temos pela frente. São coisas grandes que Deus deseja fazer. Então, por que não, amados, pararmos um pouco e refletirmos de qual a maneira a qual nós estamos vivendo? Aqui em Salmos, amados, no capítulo 139, a partir do versículo 13, diz assim, amados: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos em ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, como os dias determinados para mim, que foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, amados, se eu quero saber, amados, se a minha vida valeu a pena ser vivida, eu preciso, em primeiro lugar, começar a entender algumas coisas que Deus deseja trazer para mim e para você. Que o primeiro lugar, amados, é que a minha vida e a tua vida foi criada com um propósito. Você não é um mero acaso, não teve algum erro que aconteceu e você nasceu. Porque, amados, Deus tem um propósito para a minha vida e a tua vida também. Quando eu e você começamos a entender, amados, que antes mesmo da gente existir, já existem livros que foram escritos por Deus com propósitos para a nossa vida, nós vamos começar a entender que nós, como filhos de Deus, precisamos buscar a Deus para entender esses propósitos e viver esses propósitos.
Então, amados, seu desejo viver uma vida que agrada a Deus, busque ao Senhor em primeiro lugar, e você vai ver, amados, que Ele vai te revelar cada coisa que Ele tem escrito para a tua vida. Em segundo lugar, amados, o que é que eu e você precisamos entender? Que se eu já sei que eu tenho um propósito que Deus já me deu, eu preciso pegar aquele propósito e colocar ele em prática na minha vida. Lá em Romanos, amados, no capítulo 8, no versículo 29, fala o quê? Que Deus já nos predestinou para sermos a imagem de Cristo. E que Cristo, Ele não é mais um unigênito, ou seja, Ele não é mais o único, mas Ele é o primogênito, o primeiro de vários filhos. Então, eu e você, amados, nós fomos chamados, temos um propósito, e eu preciso conhecer esse propósito para poder viver de acordo com esse propósito. E com isso, eu vou viver uma vida que agrada ao Senhor todos os dias da minha vida. Se eu e você, amados, acharmos que a nossa vida estava meio chata, então comece a buscar a Deus, que Deus vai te revelar o que Ele tem preparado para você. E eu posso te garantir uma coisa, a tua vida nunca mais vai ser a mesma, e nem muito menos chata, porque você vai acordar já sabendo aquilo que Deus tem preparado para o teu dia, porque coisas grandes e extraordinárias Deus deseja fazer através de você. Porque, amado, se você acha que não, o nosso Deus, amado, é um Deus do extraordinário. O nosso Deus, amado, não é um Deus de pedra, não é um Deus de madeira, mas Ele é um Deus vivo. E Ele deseja, através da nossa vida, revelar o propósito para esse mundo inteiro, através de nós. Então, se eu começo a entender, amados, que Deus tem um propósito para mim, e eu posso viver de acordo com a vontade dEle, sendo a imagem de Cristo aqui nessa terra, então eu não vou mais viver para mim mesmo, mas eu vou viver para Ele. Então, quando as pessoas olham para Eduardo, quando as pessoas olham para Rita, eles não veem mais Eduardo, eles não veem mais Rita, eles veem Cristo na minha vida. E com isso, amados, as coisas começam a ter um gosto diferente na nossa vida. Pode ter certeza de uma coisa, amados, é aquilo que eu estou te dizendo, experimenta. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas você já notou, amados, que tem algumas pessoas, eu vou contar aqui um segredo para vocês, tá bom? Mas que segredo, por favor, amados, fica aqui, só entre eu e você, tá certo? Eu posso contar ou não posso o segredo? Então deixa eu te dizer uma coisa, eu era daquele tipo de pessoa que chegava e dizia, eu entrar na lei dos crentes? Para quê? Eles vivem pregando lá, dizendo assim que eu preciso morrer para mim mesmo, que quando eu perder a minha vida que eu vou encontrar. Rapaz, isso é muito doido. Esse povo é meio aluado do juízo, que coisa é essa? Sabe, quando é plantando que se recebe, então eu preciso dar para poder receber, eu preciso morrer para eu poder viver. Não, eu não quero isso para a minha vida. E amados, muitas vezes nós estamos enganchados por aí, porque realmente nós não conseguimos entender tudo aquilo que Deus nos deseja dizer, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, para o homem isso é loucura. Para o homem, amado, isso parece uma coisa de pessoas que não conseguem ter o juízo no lugar. Mas, amados, você já notou que para existir uma grande floresta, precisa que apenas uma única semente ela seja jogada e ela morra para si mesmo, para que uma grande floresta possa crescer? Então, amados, quando eu começo a entender que a palavra de Deus é a verdade e aquilo que Ele me ensina é a verdade, eu não vou ficar mais em dúvida naquilo que Ele tem preparado para mim. Porque quando eu me perder, quando eu der a minha vida, quando eu morrer para mim mesmo, é aí, amados, que eu realmente vou começar a viver. Deixa eu começar a te explicar melhor, deixa eu pensar aqui num exemplo para você, que você olha para mim assim meio assustado, então não fique assustado, porque uma coisa eu lhe garanto, mas a palavra de Deus não deixa nenhuma dúvida para mim e para você. Pronto, me lembrei, quando a palavra de Deus fala com relação a mulher ser submissa ao homem, o que é que a gente vê, amados? Que as pessoas estão ali ministrando, dizendo, olha, veja bem, mulheres sejam submissas ao seu marido. O que é que eu mais escuto, amados? É o remeleixo nas cadeiras, das mulheres tudo se contorcendo, dizendo, espera aí, que coisa é essa? Tá doido? Eu ser submisso para ele? Tu não imagina o trambolhão que eu tenho na minha casa para você querer vir dizer para mim que eu tenho que ser submissa para ele? Mas às vezes, amados, as mulheres elas escutam apenas a parte a qual lhe cabe. Mas a Bíblia ela não acaba por aí, ela tem algo mais.
Porque Deus diz na sua palavra que o homem, aí vem a vez do homem, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a sua vida por amor a ela. Então, amados, quando cada pessoa tem o seu papel e cada um faz a sua parte, as coisas não ficam chatas, as coisas começam a criar sentido. Nós começamos a ver, amados, que Deus, através da sua palavra, tem razão em tudo aquilo que eu preciso crer. Então, como eu começo a entender que quando eu perder a minha vida, vai ser Cristo que vai viver através de mim, e através de mim coisas grandes e maravilhosas vai estar acontecendo nessa terra, porque o propósito de Deus, eu vou começar a viver, então eu não vou viver mais de todo jeito. Eu vou querer morrer para mim mesmo, para que Cristo apareça através de mim. Porque, amados, eu pensava, que é isso, rapaz? Eu chegar, eu viver os planos de Deus e os meus sonhos, as minhas vontades, os meus desejos vão para onde? E, amado, a melhor coisa que tem é você saber aquilo que Deus diz na sua palavra. Porque, amados, quando nós morremos para nós mesmos, quando eu vivo os sonhos de Deus, Deus vai viver os meus sonhos. Você sabe disso? Sabia, amados, que quando a gente começa a deixar as nossas coisas de lado, Deus vai começar a cuidar das nossas coisas, e as nossas vontades, os nossos desejos, Deus vai realizar. Não é troca para com Deus. Mas um dia eu estava lá do lado de fora, lá em Jaguaribe, olhando os carros, tomando conta de lá. Sabe para quê? Para que as pessoas pudessem estar no culto e estarem ali cultuando ao Senhor, sem estarem preocupados como era que estaria o seu carro quando voltasse. E, amados, depois eu recebo a ligação de minha mãe, falando com relação ao quê, amados? Falando com relação a um local onde ela estava, que um homem de Deus chegou para ela e disse para ela, olha, diga para o seu filho não sair de casa, porque se ele sair, eu vejo 4 homens tentando matar ele. E o que é que acontece? A roupa dele está em cima de uma mesa, tem um lá, e disse a roupa, e disse mais que tinha um chapéu. E minha mãe liga para o meu irmão mais velho e disse, João, tu estás aonde? Ele disse, mãe, eu estou em tal local. Tudinho. Ele disse, olha, eu estou aqui numa coisa de oração, e um homem de Deus se levantou e disse que eu avisasse para você não sair, porque poderia lhe acontecer uma coisa ruim. E o que é que ele viu? Ele viu a sua roupa em cima da mesa e tinha mais um chapéu. E ele disse, mãe, esse é justamente o que está acontecendo agora. E sabe, amados, eu estava lá do lado de fora, tomando conta dos carros, lá na igreja lá de Jaguaribe. Eu não sei se você começa a entender, amados, a correlação que existe em viver os sonhos de Deus, que não é perca. Aquilo que eu faço para Deus, amados, não é troca, mas quando eu honro a Deus e eu coloco a minha vida, a vida de Deus em primeiro lugar na minha vida, as coisas de Deus vão começar a ser realizadas também na minha vida. Então aquilo que antes era perca, amados, hoje é ganho. Então quando eu boto os sonhos de Deus em primeiro lugar, amados, Deus vai viver os meus sonhos, porque eu tenho propósitos, eu tenho direções da parte de Deus. E eu não vou deixar, amados, que nem um ponto, nem um i caia do lado de fora. Antigamente, amados, eu tinha vergonha de ir para a igreja com uma Bíblia. Eu tinha uma Bíblia 007, daquela bem pequenininha que eu colocava no bolso, para que os meus amigos não soubessem que eu era crente. Mas hoje, amados, eu faço questão de dizer aos 4 cantos desse mundo que só Jesus Cristo é Deus. E eu encontro as pessoas e elas dizem, não é possível, tu é crente? E eu digo, ainda mais pastor, não, é desse jeito mesmo. Eu disse, pois é, rapaz, a loucura a gente não faz pela metade, a gente faz por completo. Amados, quando nós entendemos, amados, quem nós somos, nós não somos pessoas qualquer, nós somos filhos amados por Deus, pessoas, amados, que realmente desejam viver na plenitude de Deus. Então, para que a minha vida valha a pena, para que quando eu chego nos últimos minutos de vida, eu possa parar, olhar para trás e dizer, Senhor, eu fiz aquilo que você me chamou para fazer. Mas sabia, amados, que para algumas pessoas existem alguns impedimentos, e esses impedimentos, amados, nós precisamos jogar fora. E uma das coisas, amados, que eu mais tenho visto no meio do povo de Deus é o quê? É a falta de senso de eternidade. Quando eu perco essa falta de senso, eu começo a deixar, amados, que o egoísmo entre na minha vida. Porque, amados, eu vou viver a minha vida. E dizer, Senhor, eu vou orar, mas os planos são meus. Você vai ter que abençoar os meus planos. Senhor, será que quando eu for casar,
Será que a minha esposa, quando ela dormir e acordar, vai amanhecer com o cabelo todo assanhado? Não, Senhor. Eu quero uma Rita de Cássia, daquela que dorme e acorda e o cabelo não assanha. Mas, amado, será que você precisa pensar que Deus não sabe dos teus desejos e vontades? Sim, Ele sabe, amado. Mas muitas vezes nós estamos perdendo o senso de eternidade, estamos querendo viver essa vidinha. Essa vida, amados, é rápida demais. Outro dia desse eu completei 50 anos, Isabela, minha filha, que tem 17, chegou para mim e disse: pai, como é completar 50 anos? Eu disse: Isabela, é tão engraçado. Eu tinha 18, dormi e acordei, quando eu olhei tinha 50. Eu não entendi como foi, isso foi rápido demais. E, amados, essa vida ela passa rápida demais, mas nós não devemos viver essa vida ao ponto de deixar com que o egoísmo tome conta da nossa vida e dizer: Senhor, os meus planos, é aí que você vai ter que abençoar, você vai ter que se mover da minha forma, quem escolhe aqui tudo sou eu, quem manda no meu nariz sou eu. E a gente esquece, amados, que até o nosso nariz foi pago por Jesus Cristo naquela cruz. Alguém é dono do seu nariz por aqui? Ainda bem que ninguém levantou a mão, que você dizer: irmão, vamos marcar um gabinete com você, irmão. Vamos, seu nariz não é mais seu, irmão. Mas uma coisa que é certa, amados, quando eu começo a entender isso, eu não vou querer mais deixar que esse senso de eternidade se perca no meio do caminho. Sabe, egoísmo é uma coisa que não deve entrar no meio do povo de Deus, que estraga mesmo, amados. Você já olhou, pronto, um exemplo para você poder entender melhor, você já olhou para Eva, o que aconteceu? Aí chega lá a serpente para ela, porque a palavra de Deus nos diz que a serpente era mais sagaz, e ela chega e diz: foi isso mesmo que Deus disse? Que você não poderia comer de nenhum fruto daqui do jardim? Aí Eva, inocente, ela chega e responde: não foi bem desse jeito, a gente pode comer de todos os frutos, menos daquela árvore que está no meio do jardim. E a serpente, escuta bem isso, amados. A serpente chega e diz: mas será que Deus não está escondendo alguma coisa de vocês? Será que a bênção que tinha preparado para a tua vida, você está deixando de usufruir porque Deus disse que você não poderia comer da fruta do conhecimento do bem e do mal? Porque pode ter certeza de uma coisa: a partir do dia que você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E aí o que é que acontece, amados? Eva olha e diz: rapaz, eu acho que ele tem razão. Eu estou vivendo uma vida menor do que tudo aquilo que é proporcionada para mim, e eu não quero isso. Ou seja, o egoísmo começou a tomar conta da vida de Eva, ao ponto dela chegar lá e comer do fruto e dar para o seu esposo. E a gente sabe do que aconteceu. Não apenas a morte natural entrou na vida do homem, como também a morte espiritual. Então, amados, quando nós perdemos esse senso de responsabilidade, esse senso de eternidade que nós temos, nós vamos viver uma vida que vamos pensar todos os dias no nosso próprio umbigo. E Deus não me chamou para viver desse jeito. Deus me chamou para viver, amados, de acordo com a sua palavra. Porque algo tem sido preparado para a tua vida. Deus tem um propósito para você. Amados, nações vão ser atingidas com a tua vida. Das tuas mãos, elas saem poder. A tua boca foi preparada para cantar hinos inspirados pelo Senhor. E é uma coisa que é interessante. Sabe o que é, amados? Um dia eu estava conversando com Bredinho. E aí a gente estava lá no restaurante jantando e ele falando com relação a um jogo que tem lá nos Estados Unidos, onde uma mulher foi convidada para cantar uma música não cristã e toda aquela nação estava assistindo aquele início daquele campeonato. E ele estava falando que no reino espiritual, quando aquela mulher cantava, aquela música era plantada discórdia, era plantada dissensões dentro do país dos Estados Unidos. E, amados, é uma coisa impressionante o que aquilo sai da nossa boca que pode produzir. E eu creio, amados, plenamente, amados, que se o diabo pode levantar uma pessoa inspirada por ele para plantar dissensões dentro de uma nação, através de uma mulher que está cantando uma música do mundo, imagina o que Deus pode fazer através de você. Porque, amados, um poder
que não tem nem comparação, é o poder de Deus para com o diabo. Então eu posso lhe garantir uma coisa, que quando você abrir a tua boca, seja apenas para dizer algo que aparentemente parece ser tão simples, mas é tão complexo, tão forte, um Jesus te ama, você vai ver as coisas que vão acontecer. Porque cidades, nações vão ser entregues ao Senhor através da tua vida. Sabe, amados, eu sei que muitas vezes nós temos uma mania de pensar pequenininho, de viver uma coisinha, porque o nosso Deus é pequenininho. Não, mas o nosso Deus é grande mesmo. Sabe, o nosso Deus faz maravilhas mesmo. Somos nós que estamos vivendo a menor do que tudo aquilo que Deus nos chamou para viver. Então, amados, se prepare para poder estar lá no canal de televisão cantando para os 4 cantos desse mundo. Eu acho que eu preciso ler a Bíblia, que tem alguém que precisa ser crente, né? Será que sou eu que preciso crer naquilo que Deus está falando? Porque, amado, uma coisa que é certa, te prepara para o que Deus vai fazer, porque a tua vida vai valer a pena. Sabe, amados, todos os dias da tua vida você vai sentir. Entenda bem a palavra, essa palavra não é uma palavra errada, tá certo? Você vai se sentir extasiado. Sabe o que é você sentir assim? Rapaz, pelo amor de Deus, que coisa boa. Eu preciso fazer muito mais para aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Sabe aquele negócio assim? O diabo que se cuide. Eu estou chegando. Eita, tem um endemoniado ali. É agora, diabo, que tu vai ver o que vai acontecer. Sabe, amados, nós vivemos desse jeito. Mas tem algumas pessoas que querem insistir em viver uma vida daquele jeitinho assim, dizer... Eita, o diabo está ali. Vou ligar para o pastor. Ele que venha resolver esse negócio que eu não estou nem aí. Mas não é isso que Deus nos chamou para viver, amados. Então tenha a consciência de viver a eternidade. De saber que aquilo que você foi preparado para viver nessa terra vai influenciar toda a vida de nações. E através da tua vida, nações vão ser atingidas. Eu vou dizer de novo aqui, só para você sair daqui dizendo assim, não já vê aquela propaganda que tem no chocolate, da criança balançando num cordãozinho? Você vai sair daqui do mesmo jeito. Dizer, através da minha vida, nações vão ser atingidas. Através da minha vida, nações vão ser atingidas. É através da minha vida, nações vão ser atingidas. Sabe, mas que nações vão ser atingidas? E você vai chegar e dizer, mas pastor, que coisa... Aquele pastor com aquela carinha de doidinho, mas não é que ele tinha razão mesmo, mas tinha mesmo. Sabe por causa de quê, amados? Porque a gente está aqui não é para falar de uma brincadeira, mas estamos aqui para falar a palavra de Deus para a tua vida, para que você saia daqui encharcado daquilo que Deus tem para você, ao ponto de amanhecer o dia amanhã e você já saber, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Aí chega a terça-feira, aí você acorda, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E sabe o que é que vai ser mesmo, amado? É o melhor dia da tua vida. Você vai ter dias felizes sobre essa terra. Porque as dificuldades vêm para mim, vêm para você, mas nós somos a casa que foi alicerçada sobre a rocha. Vai vir os ventos, as tempestades e tudo mais, mas nós não vamos ruir. Nós não vamos ruir. Nós vamos avançar. Porque as portas do inferno não vão conseguir reter a igreja do Senhor, e nós somos a igreja. Eles não vão poder nos resistir. Nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos ir adiante dia após dia da nossa vida. Mas aí o que é que acontece? Aí a pessoa chega, eu me lembrei de um negócio. Eu estava até falando de Eva agora, não foi? Foi de Eva? E aí o que é que acontece, amados? Tem pessoas que contam, eu não sei se é verdade, não sei se é uma lenda, mas eu sei que tem pessoas que contam. De quê, amados? Que tem tribos lá no continente africano, eles não falam qual é o país da África, mas diz que é no continente africano. De quê, amados? Que eles têm um costume para poder caçar macacos, que eles se alimentam de macacos. E aquelas tribos, eles veem que os macacos, eles ficam no alto das árvores, e aí eles não conseguem, eles têm dificuldade de pegar. Então, eles tiveram uma belíssima ideia. Eles pegam uma cumbuca, botam uma banana dentro da cumbuca, e aquela banana só dá para a mão do macaco entrar. E aí o que é que eles fazem? Amarram aquela cumbuca na parte de baixo das árvores.
E os macacos curiosos vão lá, descem, chegam lá, vê a banana, enfia a mão na cumbuca, quando vão tirar não consegue, porque a mão fica presa lá dentro, porque eles estão segurando a banana. Se ele soltasse a banana, a mão dele saía. Mas a vontade deles era tão grande de ter aquelas bananas, que a pessoa que fez a armadilha chega lá e facilmente pega eles, porque eles querem fugir. Sim, querem, mas não querem deixar a banana. Então, amados, eles preferem pensar mais no seu estômago do que na sua própria vida. E muitas vezes, amados, nós estamos vivendo desse jeito, sendo egoístas, pensando em nós mesmos, mas esquece, amados, que tem uma vida eterna pela frente. Uma vida com propósito, a qual nós podemos viver e com isso trazer alegria para o nosso Senhor dia após dia. Porque, amados, os céus te aplaudem. Ou será que o céu, quando olha, aí Jesus olha para Deus Pai e diz assim, mas está vendo? Mas dá trabalho, pelo amor de Deus. Esse aqui não tem jeito não. Rapaz, sabe de uma coisa? Tira ele aí, tira, manda lá para o inferno, porque pelo amor de Deus. Será que Deus trata a gente desse jeito? Não, amados. Mas Deus olha para mim, olha para você e diz, eis o meu filho amado, em quem eu sinto o maior prazer. Sabe, esses somos nós. Pessoas, amados, que Deus se agrada. Então, amados, não deixe que o egoísmo tome conta da minha vida e da tua vida também, porque nós podemos, amados, todos os dias se lembrarmos que somos filhos de Deus, e se não fosse por causa dele, nem vivos nós estaríamos. Mas é por causa dele, por amor a ele e os propósitos que ele tem para mim e para você, que nós estamos aqui, amados, para atingir nações. Tem uma pessoa que muitas vezes, amados, as pessoas, elas esquecem dessa pessoa que a Bíblia relata, que é justamente a mãe de Jesus. E essa mulher, amados, ela é uma inspiração para mim e para você. A mãe de Jesus, amados, você já notou que ela deixou o egoísmo de lado para poder viver, amados, os sonhos que Deus tinha preparado para mim e para você? Ela era parte do plano para que o Filho de Deus pudesse nascer aqui nessa terra. Dá para entender isso? Agora imagina só, amados, pensa bem nisso. Naquela época, a lei mosaica dizia o quê? Os judeus, eles viviam segundo a lei mosaica. Dizia que uma mulher que fosse pega em adultério, ela poderia ser levada à praça e ser apedrejada até a morte. Então, imagina que situação agradável, não é verdade? Agora imagina que tem um rapaz, um belo rapaz que se guardou, né, tudo mais, esperando né, o dia do teu casamento, e chega lá e você passeia com a tua noiva e tudo mais, né, anuncia para a tua família que você vai se casar, tudo aquilo que o pessoal faz hoje em dia, né? Como é o nome daquele negócio que tem quando a pessoa chega e vai noivar e o povo tira foto, tudinho, né? Chá de revelação, isso é quando o bebê vai nascer, o noivado em si, né? Aí você faz o noivado, filma, tudo mais, aquela coisa toda. E um dia você está andando e você vendo que a tua noiva, ela estava sentindo enjoos. Outro dia ela estava vomitando, aquela coisa toda, a barriguinha dela começando a crescer. E você notando que alguma coisa de estranho estava acontecendo. E um belo dia ela olha para você e diz, eu estou grávida. Qual é a primeira coisa que você pensa? De quem? Não é? É ou não é, irmão? A alegria vai chegar no teu coração, não é verdade? Você, grávida! Oh, aleluia, Deus é bom. Que nada, você ia dizer, quem foi o incircunciso que fez isso? É ou não é, irmão? E aí, amado, você chega, parece que teu mundo desaba e tudo mais. Mas, amados, tinha um porém. Ela sabia, Maria, que tudo isso poderia acontecer, principalmente em uma coisa, que se José chegasse e denunciasse ela seria levada até a praça e poderia ser apedrejada, como eu já disse, até a morte. Mas ela resolveu não ter a sua vida por preciosa. Independente de o que pudesse acontecer, ela resolveu escutar aquilo que Deus tinha para a sua vida e fazer aquilo acontecer. Então, amados, você acha que ela teve uma vida egoísta? Não, com certeza que não. Mas ela fez a vida dela valer a pena. Dá para entender isso? A gente olha, pronto, outro, obrigado por lembrar, isso para o João Batista. O que é que acontece, amados?
Você olha para João Batista, amados, e João Batista era aquele homem que, pense no homem, que eu imagino ele com aquela pele lá vestida, lá no deserto, ministrando para um bocado de gente, igual a eu, quando fala muito, começa a cuspir. E o povo lá sentado, oh, aleluia, dá aquelas cuspidas todas, e todo mundo feliz, mas estava anunciando o caminho daquele que iria chegar. E sabe, amados, ele era a voz que clamava no deserto. E muitas vezes, amados, nós esquecemos, amados, de como ele se fez. Ele pegou, diminuiu. Para quê? Para que Jesus Cristo pudesse crescer. Ele disse que não era digno nem de levar as suas sandálias. E sabe, amados, nós devemos viver dessa forma. Uma vida, amados, que todos os dias a nossa vida vala a pena. Porque ele perdeu a sua vida por amor ao Senhor. E sabe o que é que Jesus Cristo disse dele? Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 11. Que não existe um homem maior do que ele, nascido de mulher. Dá para entender isso, amados? Que mesmo para esse mundo pode parecer loucura, amados, nós perdemos a nossa vida, mas, amados, a melhor coisa que temos é perder e ser encontrados por Deus. Amados, é a gente viver segundo a sua palavra e sabermos, amados, que o nosso dia de amanhã vai ser bem melhor, porque a vontade de Deus vai estar acontecendo através da minha vida. Então você deseja que a tua vida possa ser uma vida que agrada a Deus? Eu posso te dar uma receita de bolo? Posso? Deixa eu explicar, tá, gente? Porque eu estou na capital, eu esqueci. Lá em Campina Grande, quando a gente fala de receita de bolo, é o seguinte, a gente dá para você alguma coisa que você consiga entender aquilo que a gente precisa. Dá para entender até aí? O caminho da roça. Como é que fala aqui em João Pessoa? Pelo amor de Deus. Tá? Você está entendendo o que eu estou falando? Tá. Então, se você quer saber se a tua vida vale a pena, amados, é bom que você pare um pouco e faça a seguinte reflexão. A seguinte reflexão. Se eu morresse hoje, aqueles que estão ao meu redor, eles iriam sentir alegria por eu ter partido ou iriam ficar tristes porque eu parti? Porque, amados, se eles fossem sentir alegria porque você partiu, dizer, vixe, graças a Deus que esse foi-se embora. Não tem aquele povo lá do Rio Grande, do Ceará, que tinha coxinha, né, coisa, tudinho, não sei se sabe qual é. Tudinho, não sabe não, só era eu que escutava aquilo quando às vezes andava no rádio, faz anos que a gente passou aquilo. Não era, aí ele chegava e dizia assim, é melhor não dizer não. Mas ele chegava, amados, e coxinha, quando estava na frente do outro, dizia, você é uma autarquia, você, pelo amor de Deus, é um caminhão de areia. Quando o cabo se virava, eu não vou falar o que ele falava, não era porque ele metia o pau na pessoa, mas será que quando as pessoas estão diante de você, mas pode estar te elogiando, falando bem de você e tudo mais, mas se você partisse hoje, seria um alívio para a vida dessas pessoas? Porque, amados, a melhor coisa que tem, amados, é saber que vamos deixar saudades por onde a gente passou. Porque se eu deixei saudade, é porque eu vivi segundo a palavra de Deus. Porque se eu sou a imagem e semelhança de Deus, se eu vivo conformado com a sua palavra, o que é que vai acontecer? Eu vou exalar amor, eu vou levar a palavra para onde eu for, e aquilo que é necessário para acontecer na vida das outras pessoas, eu vou fazer acontecer, porque eu sou as mãos e os pés de Deus aqui nessa terra. Eu fui para um enterro, amados, eu fui ministrar naquele enterro daquela senhora de 104 anos, e, amados, como eu gostei de ter ido para aquele enterro. Geralmente eu não gosto muito, porque é um momento triste, é um momento de dor. Mas naquele enterro eu nunca vi tanta alegria na minha vida como naquele canto. Porque aquela família festejava tudo aquilo que aquela senhora fez por a sua casa. Aonde tinha já vários pastores ali no meio, aonde aquela mulher, amados, ela orava, ela ministrava, ela ensinava a palavra. E no dia do enterro dela, amados, foi uma celebração que você nem imagina. Será que o povo vai soltar fogos? Porque dizer, vixe, foi em paz, vá com Deus e nunca volte mais para cá. Será que foi um alívio para a vida das pessoas? Não, amados, a minha vida é a tua vida, amados. É uma vida onde vai ter saudade da gente. Por causa de quê? Porque eu e você estamos vivendo segundo a palavra de Deus. Amém, amado?
Quer ver uma outra coisa, um outro caminho de roça para eu poder te ensinar também? Eu posso também pegar a minha vida e começar a colocar numa balança. As coisas espirituais têm trazido mais alegria para mim, ou as conquistas naturais é que têm trazido mais alegria para mim? Deixa eu exemplificar para você poder entender melhor. Eu sei, como eu já disse para vocês, que a gente fica feliz com conquistas, não é verdade? A gente se sente bem e tudo mais. E eu me lembro que alguns anos antes de eu me casar com Rita, eu tive a oportunidade de passar anos e anos juntando dinheiro e pude comprar um carro. E o carro, amados, eu comprei ele financiado, fui na loja, feliz da vida, um carro zero, não era nem emplacado, o bichinho estava, aquele cheio de novo, a oportunidade de tirar os plásticos, fazer aquela festa toda e tudo mais. Mas, amados, foi uma alegria grande por ter conquistado aquilo. Mas com o decorrer do tempo, aquela alegria perdeu a graça. Aquele carro que era o bicho, agora era um bichinho, tanto faz, tanto fez, estava limpo, se não estava, tudo mais. Não tinha mais aquela graça toda que teve. Porque as coisas naturais, mas as conquistas naturais, às vezes elas passam. Aquele gosto não é para sempre. Mas as conquistas espirituais são eternas. Sabe aquela primeira pessoa que você ganhou para Cristo, que você viu o semblante dela ser transformado em alegria? Mas aquilo ali nunca mais vai sair da tua memória, disso que você fez. Na pandemia, eu vou contar um segredo aqui para vocês, tá bom? Eu conto. Quando a gente estava na pandemia, não podia ter culto, não era? Aí a gente assistia o culto online, aquela coisa toda. Só, amados, que a gente sabia de alguns detalhes. A gente sabia que pessoas aqui da igreja, eles não tinham como trabalhar. O trabalho deles estava fechado e tudo mais. Eles não tinham de onde ganhar a renda para poder pagar as suas despesas. E tinha pessoas que estavam ganhando aqueles R$ 600 que o governo federal estava dando. Mas, para mim, para a Rita, não foi, quando eu falo em chocar, amados, não é uma coisa ruim, mas eu falo no bom sentido, tá certo? E quando a gente via, amados, aquelas pessoas depositando na conta da igreja os R$ 60, aquilo me chocava. Por causa de quê, amados? Eu via aquelas pessoas que eram fiéis a Deus, no momento de alegria ou no momento de tristeza. E a vontade que eu tinha era de devolver o dinheiro para a pessoa, porque eu sabia que aquela pessoa naquele momento precisava daquele dinheiro. E eu e Rita, a gente chorava. A gente não chora mais. A gente chorava, porque aquilo para a gente, amados, era, não entenda, quando eu falo de constranger, não era no mau sentido, mas era de ver a fidelidade daquelas pessoas para com Deus. E a vontade de devolver, Deus dizia, não faça isso, porque você está deixando, se você devolver, você vai estar deixando essa pessoa ser abençoada. E sabe, amados, como era precioso para a gente saber que aqueles anos todos de ensinamento da palavra, no momento de alegria ou no momento de tristezas, os ensinamentos espirituais, as conquistas espirituais foram sendo acrescentadas na vida de cada pessoa que faz parte dessa igreja. Ao ponto, amados, das pessoas elas não se deixarem levar por meio daquela situação. E elas chegavam e diziam, eu vou honrar a Deus, independente de. Mas, amados, era sério, de coração, como a gente tinha vontade de chegar lá e devolver. Mas Deus tratava com a gente, não faça isso. Porque, amados, para a gente, muitas vezes, a gente quer dar o troco do pão para Deus, não é? Não é verdade? A gente tem o que é que tem aí no bolso? Não, pega aquele restinho, o dinheiro que tu passou na padaria, comprou o pão, vai dar para o Senhor. Mas para Deus, amados, eu preciso entender que eu devo dar tudo. A minha vida não é mais a minha, é dele. Aquilo que eu tenho não é mais meu, é dele. Você já notou, amados, que quando a gente fala alguma parte de dinheiro, a gente começa já a olhar para um lado e para o outro assim, dizer, peraí, vai com calma aí. Sabe por causa de quê, amados? Porque muitas vezes nós não entendemos de quem nós somos filhos. Porque teve dia, amados, que eu e Rita, a gente emprestou um dinheiro para uma pessoa, e sabe quando a gente emprestou aquele irmãozinho,
Eu não estou dizendo que é da igreja ou não, mas estou chamando ele de irmão, tá certo? Pelo menos você sabe que foi um homem. Ele nunca pagou a gente. E eu ligava para ele, dizia: ei, rapaz, tudo bom, como é que tá? Tudo. Ele falava de Deus e o mundo, mas não falava do dinheiro que a gente devia. E quando eu falava, ele disse: não, tá bom, tá certo, depois eu converso contigo. Sabe quantas vezes ele pagou? Nunca. E eu e Rita, a gente ficou com uma conta devedora no banco. E a gente entrou, amados, lá no cheque especial, e haja o banco cobrar aquele dinheiro. E, amados, teve um dia que uma pessoa que nem sabia do meio daquela situação chegou e depositou o dinheiro exato do que estava faltando para pagar ao banco e cobrir toda aquela dívida. Mas sabia, amados, que a gente nunca deixou de dar o nosso dízimo e também de dar as nossas ofertas, de poder plantar na vida de pessoas. Porque se você acha que eu venho aqui para a igreja é para ganhar uma prebenda, deixa eu te contar uma boa nova. Não. Eu não recebo prebenda da igreja, não. Eu venho para cá porque eu conheço tudo aquilo que eu sou para Deus. E eu chego aqui, eu entrego a minha vida, entreguei a minha família. Eu não sou dono mais de nada. Nem a roupa mais que eu visto sou eu que escolho. É Rita de Cássia. Agora imagina só, amados, as coisas a qual eu e você precisamos entender. Que, amados, quando a gente entrega a nossa vida a Deus e colocamos Ele em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas sobre nós. Então não acho que é perca, amados, todos os dias chegar a dizer: Pai, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive através de mim. E eu vou anunciar as boas novas aonde eu for, eu vou fazer aquilo que Tu me chamou para fazer. E você vai ver, amados, que a tua vida vai ser um sucesso. Porque vai chegar o dia que você vai fechar os teus olhos aqui e as pessoas vão sentir saudades de você, porque você exala o bom perfume de Cristo. E eles vão olhar e vão dizer: rapaz, ali era um homem, ali era uma mulher, segundo o coração de Deus. Porque tudo o que ele fazia, ele glorificava ao Senhor. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, diga assim, my friend. É o meu inglês, amados. Eu peço desculpa para vocês, porque eu tenho um sotaque um pouco sul-coreano e às vezes as pessoas não entendem direito, mas o my friend, você entendeu, não é verdade? E você pode olhar para o teu irmão e dizer: my friend, God, I love you. Oh, yes. Eu disse: Deus, eu te amo, foi isso mesmo? Yes, yes. Cadê Gabriel para traduzir ali? Yes, Melissa, yes. Thank you. Oh, yes. Aleluia. Pelo menos aleluia em inglês e português, né? A gente já ajuda. Mais uma coisa, amados, que a gente deve se lembrar todos os dias é disso. Eu sei, amados, que muitas vezes nós não queremos fazer isso. Não queremos, porque eu não queria. Até entender o propósito que Deus tinha para a minha vida. Aí foi daí que eu liberei geral, amados. Dá para entender isso? Eu sei que para o mundo liberar geral é outra coisa, mas no reino de Deus não é, tá bom? Tá certo? Então não saia daqui chocado dizendo: rapaz, o pastor liberou geral. Não, amados. Eu estou falando que quando eu, por conhecer a palavra, e eu conheci a palavra, pastor, se o senhor não me ajudar, não vou conseguir terminar de explicar. Quando eu conhecer a palavra, eu não quero viver mais para mim mesmo, mas eu quero viver para tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. Amém, amados? Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é bom. Eu posso fazer igual a tu, Rita, pular daqui de cima? E, amados, por favor, fecha um pouco os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, dia após dia, de podermos conhecer a Tua palavra. Porque, Pai, Tu és o nosso Deus, Pai, e sabemos que o que temos, o que somos, vem de Ti. Nós não queremos, Pai, nunca mais fazer, Pai, com que a nossa vida, Pai, as nossas prioridades é que estejam em primeiro lugar. Mas desejamos, Pai, de todo o nosso coração, satisfazer os Teus sonhos, fazer, Pai, com que a nossa vida, Pai, não seja mais a mesma. Mas por isso que estamos aqui essa noite, Pai, aprendendo a Tua palavra e entregando a nossa vida diante do Teu trono. Porque, Pai, nós queremos ser um sacrifício vivo diante de Ti, para fazermos, Pai, com que as obras do diabo não prevaleçam sobre essa terra, mas que a Tua palavra, Pai, seja apregoada aos quatro cantos desse mundo.
Senhor, Tu és o nosso Deus. A Tua palavra, Pai, tem primazia sobre a nossa vida e desejamos todos os dias mergulharmos nela, sermos encharcados por Ti para vivermos, Pai, na plenitude daquilo que Tu tem. E muito obrigado, Pai, porque aquilo que o mundo tem para oferecer nunca, jamais vai ter vez nem voz sobre a nossa vida. Mas a Tua palavra, sim, Pai, a Tua palavra, somente a Tua palavra é que vai nos guiar durante todos os dias da nossa vida. Por isso que nós Te louvamos e exaltamos o Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, então, por favor, fecha só um minuto os teus olhos, só um minuto. E eu queria saber se há alguém no nosso meio que ainda não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e deseja entregar a tua vida para Ele. Porque, amados, entende bem isso. Para que o teu nome não seja riscado do livro da vida, é necessário que você faça essa oração. É necessário que você creia com o teu coração e confesse com a tua boca que você crê que um dia Jesus Cristo morreu naquela cruz, mas que Ele não ficou preso naquele túmulo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E que a partir de hoje Ele é teu Senhor e o teu Salvador. E se você deseja fazer essa oração do novo nascimento, por favor, levante a tua mão. Alguém no nosso meio? Porque, amados, isso é necessário para a tua vida. Isso não é uma coisa qualquer, isso é uma coisa muito séria, a qual nós estamos falando agora. E se você deseja fazer essa oração, levanta a tua mão. Alguém? Mas se você está aqui essa noite e você já é nascido de novo, você já creu com o teu coração e confessou com a tua boca que Jesus Cristo é teu Senhor e teu Salvador, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, né? Que existe a evidência de falar em outras línguas. Se você nunca recebeu esse presente, esse dom da parte de Deus e deseja receber, por favor, levanta a tua mão bem alto para que eu possa ver. Alguém no nosso meio? Porque, amados, presente se recebe. Você não precisa ter um esforço para que você possa receber isso da parte de Deus. Porque, amados, se a gente conseguisse receber alguma coisa do Senhor através do nosso esforço, não era necessário que Jesus Cristo viesse a essa terra e morresse no meu e no teu lugar. Porque pelo nosso esforço nós conseguiríamos chegar aos céus. Mas isso não é o caminho correto. O caminho correto é crer naquilo que Deus tem e receber aquilo que Ele tem preparado para a minha vida e a tua vida também. E se você deseja receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, por favor, levanta a tua mão bem alta. Alguém no nosso meio? Aleluia. Mas Deus é bom demais. Então, amados, mas se você está aqui e você está com alguma enfermidade, eu queria orar junto com você. Sabe, amados, você não vai precisar sair do teu lugar, porque a palavra de Deus, amados, não existe distância a qual ela não possa alcançar. E você pode estar em qualquer lugar dessa terra, pode estar aqui na igreja, como pode estar nos assistindo pelo YouTube, aonde você estiver, a palavra de Deus vai te alcançar. Então, se for possível, coloca a tua mão em cima da onde está a enfermidade. Mas se não for possível, coloca a tua mão no coração e a gente vai orar agora. Pai, eu te agradeço, Pai, porque a tua palavra nos ensina que tu nos desse autoridade, Pai, para pisar em serpentes e escorpiões. Como também, Pai, a tua palavra nos ensina, Pai, que a enfermidade não veio por ti, mas veio por causa da queda do homem. E por isso, Pai, nós podemos repreender a enfermidade e ordenar que ela vá embora, porque ela não pertence aos teus filhos. E nesse momento, Pai, eu te agradeço pelo conhecimento que tu nos traz também, de entendimento que podemos usar, Pai, a autoridade. E nesse momento eu uso a autoridade, no nome de Jesus, para ordenar que essa enfermidade saia, no nome de Jesus. E eu declaro essa pessoa curada, desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés. Pai, eu louvo a Ti e te agradeço pela cura dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Então você vá para casa fazendo aquilo que antes você não podia fazer. Se antes você não podia dar cangapé, dê cangapé. Eu sei, né? Algumas pessoas querem cangapé, o que é isso? É o mesmo que frecheiro, irmão. É a mesma coisa, né? Quando a gente para juntar o moi, é a mesma coisa também. Dá para entender, amado? Dá? Não? Então vamos morar em Campina Grande que você vai entender. Quando a gente diz assim, frecheiro é mergulho, tá certo? A junta o moi é quando é para todo mundo vir para junto. E qual era a outra palavra que eu disse que eu nem me lembro mais? O cangapé. O cangapé é a pessoa dançar, pular, rodopiar. Dá para entender até aí? Então, se você antes não podia, agora você pode. E você pode ir para casa com alegria, sabendo de que, amados, que aquilo que antes estava te incomodando, agora não incomoda mais. Porque Jesus Cristo já levou naquela cruz todas as tuas dores e todas as tuas enfermidades. E você hoje é curado para poder glorificar ao Senhor. Aí aproveita e conta para toda a tua família. Dizer, tu se lembra, aquele caroço que eu tinha desapareceu. Tu se lembra, eu não podia ter neném, agora eu tenho. Aproveita e bota, se for menina, Maria Eduarda, se for menino, bota Eduardo. Aleluia. Eduardo significa homem próximo, guardião de riqueza. E já imaginou, Maria Eduarda não tem aquele, parece aquela mulher guerreira, não parece? Eu fico imaginando, Maria Eduarda assim, tem alguma coisa a ver com o assunto da administração? Eu tenho não, mas deixa eu contar, eu já estou aqui mesmo. Maria Eduarda, para mim, parece aquelas mulheres de saia, mas com a couraça, com um escudo e com uma lança na mão. Aquela mulher bem forte. Ela dizendo, vem para cá não, aqui é diferente. Viu? Também com um nome bonito desse, né? Tudinho, né? Por isso que o pastor botou o nome do seu filho. E ainda dá tempo, mudava isso lá no cartório. Aleluia. Aleluia. Mas, pastor, come here, please. Let's go. Yes, yes.